O Anderson, e nesse sentido ainda, né, aqui em São Paulo, a gente sabia que o Márcio França, pelo menos nas pesquisas, nas últimas pesquisas, ele estava até indo muito bem, estava na segunda colocação ali, logo atrás do Fernando Haddad, do PT, e acima, né, à frente do ex-ministro Tarcísio. Com a saída do Márcio França, possivelmente alguns votos do Márcio França vão para o Tarcísio, outros vão para o Haddad. Mas isso não abriria uma possibilidade de já colocar, de repente, o Tarcísio num segundo turno e ter a mesma coisa que aconteceu lá em 2018, aquela polarização do anti-PT, e isso ser prejudicial para a candidatura do Haddad, ao invés de disputar já com o Márcio França e ter, como eles têm a coligação nacional, né, já ter ali pelo menos um garantido na cadeira do Palácio dos Bandeirantes? Sim, na verdade, isso também tem um risco do fator. O Márcio França ele vinha em torno de 15, 17, 18% em algumas pesquisas eleitorais. E, na verdade, a transferência dele seria natural para os três candidatos, por exemplo, o Rodrigo Garcia, para o próprio ex-ministro Tarcísio e o Fernando Haddad. Agora, qual é a proporção que essa divisão vai ser dada, a gente só vai conseguir falar depois que ele oficializar e vir as próximas pesquisas. O PSB, ele tem um partido um pouco de esquerda, mas muita gente acaba votando no PSB e pode acontecer, por exemplo, num segundo turno, de ter essa situação, por exemplo, de petismo, no caso, ser contra o PT ali e favorecer, por exemplo, o Tarcísio. A gente tem que avaliar com isso com tranquilidade e cautela nesse momento. Falta ainda muito tempo para as eleições, falta tempo ainda para definir, por exemplo, quem vai ser o vice de chapa de cada um, e isso também pode modificar os apoios dos partidos, vão definir. Então eu acredito que foi uma decisão acertada do PT, vai transferir pelo menos metade desses votos que ele tem para o PT, pois ele vai apoiar a candidatura do Fernando Haddad. E, na verdade, o Fernando Haddad ele sai vitorioso, por exemplo, num primeiro turno, se a gente for observar nesse momento. Em São Paulo vai ter segundo turno, observando as pesquisas, onde vai ter o Fernando Haddad em primeiro lugar e o Tarcísio em segundo. E a definição vai andar aí de acordo com o projeto de governo de cada um e de quem vai apoiar. Pois no governo a situação é um pouco diferente. Vai depender de quem são os deputados, quem são os senadores que vão estar apoiando esses candidatos e também dos partidos. Isso faz total diferença. E depois, junto nessa situação, vem os prefeitos e vereadores que fazem o trabalho na ponta e de forma direta com a população, com seus eleitores.